Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana, lição de número 12, da classe de jovens da editora CPAD. E o tema da lição é a impiedade decorrente dos falsos ensinos. A impiedade decorrente dos falsos ensinos é a lição desta semana. Lembrando que você pode adquirir o slide desta lição, da lição também da classe de adultos e também das lições da classe de adolescentes. Então, você pode acessar www.ebdinfoco.com e você vai ter lá os slides da classe de jovem, os slides da classe de adultos e os slides da classe de adolescente. Além dos slides, você tem também os comentários em áudio, os comentários em vídeos, os subsídios em PDFs, subsídios em vídeos, também tem comentários em PDF das lições e cursos de capacitação para o professor da EBD. Acesse www.ebdinfoco.com ou baixe o nosso aplicativo para Android na sua Play Store. Então é isso aí, a lição é a lição 12, nós já dissemos, nós continuamos aqui estudando as cartas do apóstolo Pedro, né? A segunda carta do apóstolo Pedro, falando aí dos falsos ensinos e dos falsos mestres. Então, o assunto da lição é a impiedade decorrente dos falsos ensinos, ou seja, os falsos ensinos levam a pessoa a ter uma vida de ímpio. Lembrando que você pode receber gratuitamente pelo WhatsApp, você pode receber subsídios gratuitos pelo WhatsApp. Então você que está assistindo essa aula, copia aí esse número, 98409-2869 e você entra em contato com a direção do EBD em Foco para adquirir subsídios gratuitos. Pesquisa EBD em Foco. Responda a pesquisa e ganha 2 slides extras grátis, né? Slides sobre salvação e slides sobre a Bíblia. O link da pesquisa se encontra na descrição do vídeo no YouTube e no site do EBD em Foco e será enviado também por e-mail para aqueles que já estão cadastrados. Então é isso aí. O texto do dia nos diz o seguinte: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça, ou seja, que troca a verdade pela injustiça, troca a justiça pela injustiça. Romanos, capítulo 1 e verso 18. O contexto ali de Romanos, o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos que estão em Roma e lembrando de que estas pessoas não têm como se justificar, e não terão como se justificar diante de Deus, porque eles tinham condições de conhecer a Deus pela natureza, pela criação, pela própria, pela imagem e semelhança de Deus que o homem é e pelo Evangelho, mas eles rejeitaram o conhecimento de Deus, preferiram viver em iniquidade, em impiedade, e por esta razão a ira de Deus é sobre toda impiedade e injustiça, e aqueles que praticam esse tipo de coisa receberão a ira de Deus. A síntese diz: os ensinos dos falsos mestres conduzem os homens à impiedade e à apostasia, mas a lei do Senhor nos ensina a viver neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. Exatamente como eu falei no início, os falsos ensinos levam as pessoas a viverem de forma ímpia. É por isso que é tão importante nós estudarmos a Bíblia, é tão importante sermos como os irmãos de Bereia. Os irmãos de Bereia receberam Paulo e Silas. E Paulo pregou. E quando terminou, os irmãos foram lá, pegaram o pergaminho e agora vamos conferir se o que Paulo falou aqui é realmente verdade, se tem base mesmo aqui na lei, né, nos profetas, que naquela época era o Velho Testamento que eles tinham. O Novo Testamento não havia sido ainda organizado. Então, mesmo sendo Paulo e Silas, homens de Deus que faziam
jus o título de apóstolos, né, que Paulo tinha, não Silas, mas homens de Deus, cheios de Deus, de bom testemunho, que faziam milagres e prodígios, homens de caráter, mas mesmo assim os irmãos de Bereia iam conferir. Não é uma questão de não valorizar o obreiro, mas é uma questão de valorizar a palavra de Deus. Então, nós precisamos estarmos atentos quanto a isso, para nós não cairmos em falsos ensinos e, consequentemente, vivermos uma vida de impiedade. O texto bíblico está em 2 Pedro, no capítulo 2, do verso 9 ao verso 19. Eu não vou me deter no texto, ainda que seja um texto muito bom de se discutir, mas como o nosso tempo é pequeno, então você faz um estudo aí desse texto, toda a segunda carta de Pedro, e também da carta de Judas, que vai ajudar muito na compreensão sobre o que o apóstolo está falando e o que ele queria. A introdução. Após falar sobre os falsos mestres e sobre o juízo que viria sobre eles, Pedro prossegue descrevendo o perfil daqueles que estão destinados ao juízo divino, né? Isso é importante nós olharmos, porque o nosso comentarista diz assim, Pedro prossegue descrevendo o perfil daqueles que estão destinados ao juízo divino. Porque é possível identificar pelo comportamento, pelo que eles defendem, pelo caráter deles, pelas coisas que eles praticam. É possível identificar. Essas pessoas têm um perfil. E Pedro está detalhando o perfil dessas pessoas para os irmãos e para que os irmãos, ao os ouvirem, logo os identificassem. Embora o apóstolo ainda tenha em mente os impostores da fé, a sua denúncia descreve de maneira enérgica o retrato do homem ímpio e sua apostasia. Aqui provavelmente seja uma alusão ao próprio anticristo, mas dá para entender que Pedro usa aqui o que será o anticristo, as características do anticristo, dizendo que estes homens ímpios têm as mesmas características. E dá para compreender que as pessoas que se portam desta forma são usados pelo diabo. Como veremos, a rejeição a Deus e aos princípios éticos contidos em sua palavra conduz o homem para um estilo de vida degradante e altamente nocivo para ele e para toda a sociedade. Olha, os princípios bíblicos são os mais elevados em princípios morais, de boa convivência, de respeito, de boa vida. Quando nós abandonamos isso, nós, então, passamos a viver de forma degradante. Então, é importante que nós estejamos aí ligados, obedecendo a palavra de Deus para termos uma vida abençoada. Nosso primeiro ponto nos diz o seguinte: os ímpios e as suas depravações. Primeiro, eles andam em concupiscência. Primeiramente, o homem ímpio é dominado por seus desejos carnais. Ele é um escravo, né? Ao dizer que eles andam em concupiscências de imundícia, né, de acordo com a Almeida Revista e Corrigida, ou segundo imundas paixões, como diz a Almeida Revista e Atualizada, Pedro deixa transparecer que não se trata de uma falha moral isolada, mas uma prática contínua e deliberada. Esses homens eram perversos, eram adúlteros, prostitutos, impuros, idólatras, fanfarrões, enfim, viviam uma vida realmente depravada. Mas, de acordo com o texto, Pedro deixa bem claro que aquilo ali não eram irmãos que estavam cometendo erros por imaturidade ou no afã até mesmo de acertar sendo precipitados. Não, estas pessoas que não dá nem para chamá-los de irmãos, mas estavam ali inseridos no meio da igreja, na verdade eram pessoas imorais, eram pessoas que praticavam essas coisas de forma deliberada. Eles
tinham consciência de que aquilo estava errado. Nesta condição, a pessoa se entrega a uma vida sexual desregrada, apresentando o seu corpo como instrumento de iniquidade, né? Eles eram especialmente imorais, estas pessoas. As palavras de Pedro e Judas evidenciam que naquele contexto os falsos mestres estavam incentivando a promiscuidade e as práticas sexuais pervertidas, dizendo se tratar de rituais sagrados, né? Lembrando que o contexto em que a igreja está inserida, num contexto greco-romano, a adoração a deuses, né, com práticas sexuais, com orgias, né, era comum. Então essas pessoas queriam, sei lá, talvez adaptar o culto pagão ao evangelho, né, as celebrações pagãs à celebração do evangelho. Mas nós vemos que o paganismo nada tem a ver com o evangelho de Cristo. Coisa parecida com isso, nós vemos hoje, é a ideologia de gênero, que, por exemplo, tenta a todo custo desconstruir o padrão natural de sexualidade dada por Deus, né? De uma forma diferente, mas que viola um princípio básico da sexualidade sadia e natural, né? Aqueles perversos, ímpios, tentando trazer os rituais pagãos de imoralidade para dentro do contexto da igreja, de igual modo, a ideologia de gênero tenta desconstruir o padrão natural de sexualidade que Deus criou. Até mesmo em alguns círculos ditos cristãos surgem defensores de uma vida sexual que contraria o padrão da santidade sexual segundo as Escrituras, a ponto de reconhecer a homossexualidade. Olha, é bastante complexo isso, né? Inclusive, nós deixamos aqui no slide um endereço onde fala sobre essas questões de igrejas que estão adotando a aceitação da homossexualidade como natural para seus membros. Não parece nem um pouco conveniente isso, em virtude de ser uma coisa totalmente rechaçada pela palavra de Deus. E uma coisa é nós aceitarmos as pessoas, outra coisa é ir contra os princípios bíblicos, né? Não sermos preconceituosos, não fazermos acepção de pessoas, isso a Bíblia nos mostra, nos exorta, mas dizer que pecados condenados pela Bíblia agora se tornaram coisas naturais dentro da igreja é inadmissível do ponto de vista cristão. Todavia, o cristão defende que, à luz da Bíblia, o homossexualismo é algo imoral e pecaminoso, assim como é a mentira, assim como é a avareza, assim como é a arrogância, assim como é a promiscuidade, assim como é a ganância, que muitos cristãos vivem na mentira, fazendo fofoca, são gananciosos, ladrões, e acham que o seu pecado é menos grave do que o pecado do homossexualismo. A Bíblia não faz distinção entre pecados. Todos os pecados que não forem confessados e abandonados, por menor que ele seja ou por menos imoral que ele seja, de acordo com o padrão social de hoje, ele ainda levará uma pessoa para o inferno. Razão pela qual não podemos chamar o mal de bem. Mal é mal e bem é bem. Segundo, menosprezam as autoridades, né? Enquanto os crentes são ensinados a serem obedientes e respeitosos com os ocupantes do poder, seja governamental, familiar ou eclesiástico, os ímpios são insubordinados e rebeldes, agindo com desprezo às dominações. Basta nós vermos as ideologias de esquerdas com as suas revoluções que querem desconstruir as autoridades, a autoridade do Estado, a autoridade familiar, a autoridade religiosa, instalando uma
uma anarquia, né? Estes valores que a esquerda prega em todo o mundo são totalmente antibíblicos, porque a esquerda prega revolução. A Bíblia prega dominação, obediência, respeito, amor a uns aos outros. É possível que Pedro esteja se referindo no verso 12 ao desprezo dos domínios aos líderes da igreja, ou até mesmo aos poderes angelicais do mundo espiritual. Essa atitude expressa uma insubmissão típica de uma rebelião moral do homem em face das autoridades estabelecidas por Deus. Independentemente de a quem Pedro esteja se referindo, é provável que ele esteja referindo até às duas situações, isso mostra a insubordinação. O espírito revolucionário não combina com o evangelho. Terceiro, são atrevidos e difamadores. O apóstolo prossegue dizendo que eles são atrevidos, obstinados e não receiam blasfemar das autoridades. São rebeldes, né? São pessoas sem nenhum respeito por aquilo que é constituído, né? Dentro da sua ideologia tudo vale, tudo é permitido. O homem ímpio, dominado pelo pecado, é petulante, prepotente, orgulhoso, né? Ele é realmente um animal bestializado. Acredita ser melhor que os outros e querem tudo levar vantagem. Esse tipo de comportamento nada tem de cristão, né? Você olha e é interessante que no meio cristão já se vê muito isso, esse tipo de comportamento do cristão, que em tudo ele está tentando levar vantagem. Todo negócio que ele faz, ele está tentando levar vantagem. Ele não está preocupado com os valores, com a moralidade, com a ética, ele não está preocupado com a dignidade, não está preocupado. A preocupação é levar vantagem. Pedro está descrevendo esse tipo de pessoas lá naquela época, e nós apontamos e podemos ver pessoas com essas mesmas características no mundo de hoje, e não apenas no mundo de hoje, mas na igreja de hoje, o que é mais grave. Além disso, gosta de falar mal não somente das autoridades superiores, como diz o texto, mas de tudo e de todos, né? Uma pessoa sempre revoltada, sempre insatisfeita e que não produz nada de bom para ninguém. Aqueles que imaginam que a fofoca e os boatos são vícios morais de menor gravidade, devem atentar para as várias recomendações bíblicas sobre a maledicência e o domínio da língua. Exatamente como eu falei lá sobre a questão da homossexualidade, né? A gente não pode, de modo algum, achar que o homossexualismo é mais pecaminoso ou condena mais do que a maledicência, a fofoca, o roubo e outras coisas, né? Que muitos cristãos praticam achando que é uma coisa de menor gravidade, mas sendo de menor ou não gravidade, também condena. Segundo, comportamentos decorrentes dos falsos mestres. Segundo ponto. Comportamento decorrente dos falsos mestres. Irracionalidade animal. Pedro compara os ímpios a animais irracionais, né? O verso 12, por exemplo, diz: mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Vivem como animais, sem discernimento, sem nenhum domínio, sem nenhum equilíbrio mental. A pessoa, quando se entrega à iniquidade, se torna realmente um escravo, ou como dizem alguns, um cavalo de Satanás. O homem não é obra do acaso. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, como diz Gênesis 2:16. Todavia, aquele que se torna escravo de seus instintos naturais, em total desprezo à consciência moral e à voz do Espírito de Deus, assemelha-se a uma fera que vive pelos impulsos animalescos.
Isso porque, mesmo nós sendo imagem e semelhança de Deus, o pecado corrompeu a nossa natureza. E nós temos uma tendência ao mal. E só quem pode controlar isso é o Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus, nós certamente nos assemelharemos a animais irracionais. Não é sem razão que o homem sem Deus aceita de bom grado e sem questionamento a teoria da evolução, ou seja, de que nós surgimos de um animal, né, do macaco, ou de uma célula, né, de uma espécie unicelular que surgiu aí nas águas. Enfim, a teoria da evolução nos torna animais irracionais, com uma evolução que não faz o menor sentido. Afinal, ela fornece uma justificativa para aqueles que querem viver sem nenhum tipo de julgamento moral. Se Deus não existe, tudo é moralmente permitido. Muitos não gostam da ideia, né, usam até o versículo bíblico, não julgueis, mas eles comem o restante do versículo, porque o versículo diz, não julgueis segundo a aparência, mas segundo a reta justiça, né? Então, nós não podemos julgar segundo a aparência, mas temos sim um parâmetro que é a justiça de Deus. E se nós não estivermos de acordo com a justiça de Deus, nós então vamos viver de acordo com o nosso instinto, com a nossa própria natureza carnal. Por causa disso, a destruição deles é inevitável, pois receberão o galardão da injustiça. O galardão da injustiça é a morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Tenho um pastor, meu pastor, o pastor Newton, ele costuma dizer que não sirva o pecado, porque ele paga com a morte. Uma paráfrase aí do texto de Paulo lá em Romanos. E de fato, né, nós temos que abraçar as pessoas que vivem em pecado, nós temos que amá-las, mas nós precisamos ser sinceros com eles, né, com elas, dizendo que se não abandonarem o pecado, perecerão no inferno. Não há segunda opção. Não há, como a igreja de Roma diz, um local intermediário para expurgar os pecados, que é o purgatório. Não há de forma alguma. Ou você se entrega a Cristo agora e abandona o pecado, ou permaneça no pecado e arcará com as consequências, que é a condenação eterna no inferno. O hedonismo. Tamanha era a devassidão que os homens se entregavam à luxúria carnal em pleno dia, o verso 13, né? Recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos quando se banqueteiam convosco, né? Pedro aqui mostrando que eram realmente pessoas bem depravadas, eram escravos do pecado. O homem busca prazer no sexo, nas bebidas, nas drogas e nas baladas, e se torna escravo destas coisas. Pedro diz que eles têm olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza. Ou seja, eles são maus, e com a sua maldade eles enganam outros, levando os outros a também serem como eles, avarentos, cheios de adultério, cheios de maldade, né? Eles não só eram, como acabavam levando outros a serem também. Em resumo, o hedonismo está sempre cobiçando, e o seu apetite pelo pecado nunca é satisfeito. O desejo da carne, a vontade da carne, quanto mais se dá, mais se quer. E ela se degrada, se acaba, mas nunca se satisfaz. É típico do hedonismo uma forma de vida que busca o prazer a todo custo. Para o hedonista, as coisas mais importantes da vida são a conquista do prazer e a fuga ao sofrimento, né?
essa é a ideia básica do hedonismo, né? Busca incessante pelo prazer como bem supremo e excessiva busca do prazer como modo de vida e fuga do sofrimento. Como eles querem fugir do sofrimento e ter prazer, então qualquer coisa que lhes ofereça qualquer sensação de prazer, mesmo que momentânea, então eles se dedicam a isso. Por isso há muitos bêbados, muitos viciados em sexo, muitos viciados em drogas e muitos viciados em remédios e assim por diante. Porque eles acostumaram com essa sensação de prazer momentâneo, o que na verdade é uma escravidão que essas pessoas estão vivendo. Terceiro, apostasia e sincretismo religioso, coisa de quem é ímpio, né? Como exemplo do desvio do caminho da verdade, Pedro traz à memória o profeta Balaão, o controverso mensageiro do Antigo Testamento, que na verdade ele não era um profeta de Deus, lembre-se, ele não era um profeta de Deus, ele era um profeta pagão. Apesar de ter aparentemente resistido à proposta de Balaque, de amaldiçoar Israel, seu coração ambicionava a recompensa prometida pelo rei Moabita. Na verdade, ele era um profeta pagão, ele vivia de fazer isso e receber dinheiro, e o problema de Balaão foi aceitar a missão para amaldiçoar o povo de Deus. O povo de Deus não podia ser amaldiçoado, não da forma que Balaão intentou mais Balaque, mas ele descobriu uma forma de trazer maldição para o povo de Deus, que foi inserir mulheres prostitutas no meio do povo, e os homens, os soldados, os sacerdotes, acabaram se prostituindo, se contaminando e com isso vindo a ira de Deus sobre Israel naquele momento. Atribui-se a ele o fato de os israelitas terem sido seduzidos a adorar Baal e levados a se prostituírem com as mulheres pagãs. Né? Podemos ver isso em Números 25, Judas 11 e Apocalipse 2 e 14. Tornou-se assim um péssimo exemplo de apostasia e sincretismo religioso, que tenta misturar a fé cristã com outras religiões. Nós temos aqui no Brasil muitas igrejas, especialmente as neopentecostais, que misturam culto católico, culto com ascendência africana, com pentecostalismo e, enfim, outras coisas. Vira essa bagunça neopentecostal. É sal grosso, é campanha da rosa, é vassoura ungida, é óleo para cá, é água para lá, é sessão de descarrego, não sei mais o que, enfim. Todas essas coisas são sincretismo religioso, é uma mistura de práticas do cristianismo com o paganismo e vira essas coisas que na verdade são mentiras disfarçadas de verdade. A tentativa de conciliar diferentes dogmas religiosos é uma marca da presente era, sob o falso argumento de que as várias religiões do mundo são nada mais que aspectos diferentes de uma mesma divindade. De fato, não é. Deus é um Deus único. Só um caminho leva a Deus. Tem muita gente que gosta de dizer que todos os caminhos levam a Deus. Não. Só Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai senão por mim. Se a sua religião, a nossa religião, não tiver Jesus como centro de tudo, ela não é uma religião que nos leva a Deus. Esse argumento tem tirado muitos cristãos do caminho da verdade, né? De que todo o caminho leva a Deus. Na verdade, é só Jesus que leva a Deus. Terceiro ponto, o perigo da apostasia. A possibilidade da queda, né? Agora o autor sagrado adverte sobre o perigo de se abandonar a fé, ou abandonar a verdade, né? A partir da leitura do verso 20, aprendemos que aquele que conheceu o Senhor Jesus Cristo pode perder a salvação caso seja vencido pela contaminação do mundo, né? Tem aí a teoria das visões calvinistas e arminianas, que os calvinistas afirmam que uma vez salvo, salvo para sempre, em virtude da graça ser irresistível. Né? Os arminianos vão discordar que a graça não é irresistível. É apenas nesse aspecto. Os calvinistas dizem que a graça é irresistível. Se a graça é irresistível, então Deus salva de forma eficiente e completa, sem ter como a pessoa retornar, voltar ao pecado. Né?
Os arminianos acreditam que não. Eu acho uma doutrina que não leva muito a lugar nenhum, mas enfim, está por aí e alguns teólogos gostam de ficar discutindo isso. A salvação somente é garantida àqueles que se mantêm fiel ao Senhor. O apóstolo ensina que o estado final daquele que conheceu a verdade e abandonou será pior que antes, ainda que aqui os calvinistas, inclusive, dizem que conheceu não é a mesma coisa que ser salvo. Conhecer o evangelho é uma coisa, é como aqueles lá que Jesus disse, em meu nome vocês expulsaram o demônio, pregaram, profetizaram, curaram, mas eu não conheço vocês porque vocês são praticantes da iniquidade. Eles conheceram o evangelho, viveram o poder do evangelho, mas eles não eram salvos. O perigo da apostasia. Ao dizer que melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça do que conhecendo-o desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado, a intenção do apóstolo é advertir para os perigos da apostasia. Este termo, proveniente do grego apostasis, apostasia do grego apostasis, significa o abandono consciente e premeditado da fé que nos foi revelada por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a apostasia não é um mero desvio. A apostasia não é um mero esfriamento. A apostasia não é trocar de religião, a não ser que essa religião seja uma seita, né? Aí é apostasia. Mas a apostasia é uma coisa feita de forma consciente e premeditada. É preciso esclarecer que a apostasia da qual Pedro está a tratar não é o mesmo que abandonar a fé de uma vez. É preciso esclarecer que a apostasia da qual Pedro está a tratar não é o mesmo que abandonar a fé de uma vez por todas. Bom, acho que ficou um pouco confuso aqui o slide, mas enfim. Pedro está tratando de uma questão de abandono permanente e consciente. Não é a mesma coisa que aquele desviar, aquele afastar, como já foi dito antes. Neste caso, pode haver retorno aos braços do Pai por meio do genuíno arrependimento, né? Uma coisa é o abandono consciente, outra coisa é aquele por um erro, por um tropeço. Existem dois tipos de apostasia, a teológica e a moral. A teológica ocorre quando a pessoa nega e se afasta completamente da verdade de Deus. Quando revela comportamentos, a moral quando revela comportamentos contrários à santidade requerida em sua palavra. Para os dois casos, os calvinistas vão alegar que essas pessoas só se afastaram, só tiveram esses comportamentos porque nunca foram de fato preenchidos pelo Espírito Santo, nunca de fato nasceram de novo. Mas essa é uma questão para outra hora. Os falsos ensinamentos podem conduzir a esses dois tipos de apostasia, pois nega o Senhor e conduz a uma vida ímpia e imoral, o que, no caso dos calvinistas e arminianos, eles concordam genuinamente com esta ideia. Por outro lado, a graça e o ensino da lei do Senhor nos ensina a renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas, vivendo neste presente século, sóbria, justa e piamente. Né? Enquanto os falsos ensinos nos levam as pessoas à depravação e condenação, a verdadeira lei do Senhor nos ensina a renunciar a estas coisas. É por isso que a gente pode observar quando que uma igreja é uma igreja verdadeiramente bíblica de Deus. Quando ela nos incentiva a abandonar o pecado e viver de forma piedosa. Quando aquelas igrejas ou aqueles pregadores nos motiva a sermos gananciosos, a odiar os outros, a viver uma vida de competição com o outro, como se no mundo nós viemos a isso. Essa, de fato, não é uma mensagem cristocêntrica, porque essa igreja também está se desviando do caminho. Nossa conclusão. O estudo da presente lição nos mostrou quão perigosos são os ensinos dos falsos mestres, pois conduzem a comportamentos que prejudicam o indivíduo e a toda a sociedade, por meio de uma mentalidade ímpia e completamente contrária ao propósito de Deus para o ser humano. Deus criou o ser humano, Deus criou a família, Deus criou o Estado, Deus criou a terra, Deus criou tudo. E Ele tem um propósito especial para que as coisas funcionem de acordo com a sua vontade. E a sua vontade é perfeita. Mas
a impiedade, o pecado, desvirtua isso, muda o homem desta rota e ele, consequente, sofrerá as consequências dos seus atos. Temos aqui as perguntas, eu não vou me deter nelas, você faz uso delas como lhe convier. Então, esse aí, nossos recadinhos, não pirateie esse slide. E ficamos por aqui. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser. Paz e bem a todos.